vários fatores, mesmo que... Mas às vezes são múltiplos. Então todo dia, se a gente não se adapta, a gente passa aí para uma segunda fase, que a gente chama de fase de resistência, até culminar, ou não, no que a gente chama de exaustão. Nessa fase de resistência, a gente pode, desde ficar com a memória meio comprometida, não que a pessoa vai ficando com amnésia, mas tem um grau de debilidade de memória, angústia, também palpitações, dores musculares nas mais variadas regiões do corpo, que a gente costuma acumular tensão em principalmente 4 regiões. Em torno da cabeça, aqui na região cervical, na região lombar e aqui na mandíbula, né? A gente, durante a noite, acumula tensão aqui na mandíbula e começa até a range muito o dente, até gasta dente por causa disso. E, claro, uma série de outros sintomas que são comuns nessa fase. E na fase de exaustão, pode inclusive culminar com um quadro de depressão. Muita gente pergunta se o estresse causa doenças. O estresse pode ser um fator de risco para a doença, desde que a gente esteja geneticamente predisposto para aquilo. Porque se eu beber muito, se eu não tiver a predisposição genética para ter cirrose do fígado, eu não vou ter cirrose do fígado. Então todos nós aqui nascemos com defeitos de fabricação, né? São os locais de menor resistência do corpo, em que a gente adoece, de preferência, né, naquele local, porque é o nosso defeitozinho de fabricação, geneticamente predisposto. E essa predisposição genética que a gente tem, ela está ligada ao nosso passado, está ligado ao nosso presente, à genética, os genes que a gente recebe. Acontece que a gente reencarna no início da gestação, no momento da fecundação. Então, a presença do espírito que vai reencarnar é que atrai aquele pool genético que está de acordo está em sintonia com as suas características mais íntimas, mais profundas. Então, ninguém casualmente tem uma predisposição genética. A pessoa tem aquela predisposição genética porque está inserido na autoprogramação perispiritual do indivíduo. Porque tem vários filhos, vários irmãos e não tem o mesmo problema. Porque aquela pessoa tem. Por que esta pessoa recebeu ou tem essa predisposição genética? Tem essa predisposição genética em função do modelo organizador biológico, que é o perispírito, que é o corpo espiritual. E isso se estruturou em vidas anteriores. E também, claro que há um agravante que ele vai estar falando, e que é fundamental, né? Na postura nesta vida, que desencadeia, não desencadeia. Mas essa predisposição genética, ela é autodelineada pelo indivíduo, inconscientemente, pela sua maneira de pensar, de viver, de agir nas vidas anteriores. Então aquilo gerou campos de energia que atraem determinados padrões genéticos, né? Só para fazer essa junção. Esse é um detalhe interessante, porque não existe um acaso, né? O acaso não existe. Por que eu nasci cego? Eu tive sou cego de nascença porque eu tenho uma determinada má formação genética. Mas por que teve essa má formação genética? Foi fruto simplesmente do acaso, né? Uma mutação genética? Por que aconteceu uma mutação genética? Não, com certeza não foi obra do acaso. Então, essa questão, isso na verdade é consequência de ações do passado, que a doutrina ela é muito clara nessa questão da nossa existência passada. E eu não canso de dizer que isso não é mais uma questão de crença.
palestra interessante, foi falado sobre sobrevivência após a morte. Eu passei a acreditar nisso. Não, pelo amor de Deus, vocês não saiam daqui com essa ideia, porque isso já é uma questão de conhecimento. Então não é uma das coisas que eu acho mais belas na doutrina espírita é que isso não é uma crença, que a doutrina espírita tem vida após a morte. Não, isso não é uma crença. Isso já é algo de indícios muito fortes de conhecimento dessa realidade ou dessa verdade. Ora, se nós estamos trabalhando, admitindo que realmente existe a vida após a morte seja uma realidade, então muitas das coisas que temos, e falando especificamente dessa questão da predisposição genética, são frutos ou consequências de nossas experiências no passado, determinados por quem? Não é o acaso, por nós mesmos. Então isso é importante ficar claro, porque a lei é uma só, né? Lei de causa e efeito, e ela é como a lei da gravidade. E muitas vezes o que se tem dificuldade em aceitá-la porque ela não é imediata. Como assim? Porque se eu subir no alto dessa casa aqui, ou me jogar lá de cima, imediatamente eu sou atraído para a Terra, lei da gravidade. E ela não, ela pode demorar muito tempo para que o ser perceba e sofra as reações de causas que ele plantou lá atrás. Então isso é importante ficar claro para todo mundo. E dentro da doutrina espírita, ela nos dá essa noção claramente, e com certeza, quando a questão de sobrevivência após a morte for algo comum de conhecimento a todos nós, imediatamente a lei de causa e efeito vai ser cristalina para todos nós também. Porque é um outro ponto que eu tenho conversado, insistido e exposto. Nós vivemos, só para a gente ter a similaridade, um momento muito semelhante ao que vivemos na disseminação de um conhecimento que hoje ninguém mais discute, porque todo mundo está careca de saber, que a Terra é redonda. Só que lá 500, 600 anos atrás, as pessoas achavam que a Terra era um disco sustentado por elefantes, por dragões. Quando eles chegavam lá na linha do horizonte, a pessoa chegava, caiu num precipício sem fim. Essa era a ideia de mundo deles. Isso, o conhecimento de que a Terra era redonda, ele não apareceu, se disseminou da noite para o dia. Isso demorou dezenas de anos. Então, da mesma forma, o conhecimento de que existe vida após a morte, de que o ser, a nossa vida, de cada um de nós aqui, enquanto consciências, ela é eterna, não vai esse conhecimento se disseminar também da noite para o dia. Então nós passamos por um momento semelhante ao que sempre se passa na disseminação de um determinado conhecimento, de uma determinada verdade. E imediatamente, quando isso ficar cristalino ou claro para todos nós, nós teremos de forma cristalina também a visualização da lei de causa, a clareza da lei de causa e efeito. Como hoje para a gente é uma coisa clara e óbvia, a lei da gravidade. São a mesma coisa. Isso vai ter um impacto tão profundo na nossa vida enquanto sociedade que a gente nós não somos ainda capazes de dimensionar o impacto desse conhecimento na sociedade. A gente já tem algumas ideias. Porque isso vai ter um impacto muito profundo nos valores. Se todos nós formos pensar bem, a maior crise que passa a sociedade hoje é uma crise de valores. Tem uma crise ecológica, econômica, social, mas a mais profunda é uma crise de valores. Um questionamento lá? Tem uma pergunta da internet, posso fazer? Não. É do Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Ele diz: boa noite a todos. Estou tratando a TAG, transtorno de ansiedade generalizada.
Tive sintomas físicos terríveis, dificuldade de engolir, taquicardia, etc. Graças ao ICEF, fui tratado à distância também de um processo obsessivo. Hoje estou muito bem, porém continuo com a medicação. Fale alguma coisa sobre ansiedade e obsessão? Perfeito. Então, a ansiedade, geralmente, ou melhor dizendo, ela pode fazer parte de um quadro de estresse. Como eu falei para vocês, estresse tem 3 fases, a fase aguda, ou fase 1, a fase de resistência, ou fase 2, e a fase 3, que a gente chama de exaustão. O TAG, né, que o Carlos se referiu, pode fazer parte da fase 3. O que é TAG? Transtorno de ansiedade generalizada. Muitos sintomas do estresse são comuns à ansiedade generalizada. Então, a pessoa, a ansiedade generalizada ou a ansiedade crônica não é uma doença, é um transtorno, né, em que a pessoa ela fica extremamente ansiosa, e é bom a gente lembrar que a ansiedade é um sentimento que todos nós temos, tá? É algo normal, até saudável, mas algumas pessoas a têm num nível extremamente elevado, que nós chamamos de TAG. Além disso, são pessoas extremamente preocupadas, muito preocupadas com o seu futuro, né? Preocupação é uma ocupação prévia da mente com algo que talvez nunca aconteça. Então, são pessoas preocupadas. É isso. Né? Então, a mente se ocupa previamente com uma possibilidade futura que talvez nunca vá acontecer. Ou ele fica fixo em algo lá do passado que ele não consegue esquecer, sejam mágoas, raiva, tristeza e etc. Tensão, transtorno do sono, né? Tensão muscular, transtorno do sono, uma irritabilidade importante, debilidade de memória e outros sintomas que muitas vezes coincidem, né, com a questão do estresse. A pessoa pode ser ansiosa desde criança, da adolescência ou após um trauma qualquer e, respondendo à pergunta, é possível e pode existir um componente intrusivo ou obsessivo? Pode. Né? Em vários transtornos emocionais pode existir. A gente também não pode dizer que todos são, né? Porque aí a gente está generalizando. Mas como vários transtornos emocionais mentais podem e têm componentes obsessivos, o transtorno de ansiedade generalizada é um deles. Só abrindo parênteses, porque algumas pessoas na internet às vezes possam não saber o que é obsessão. Daqui todo mundo deve saber, mas obsessão é uma influência persistente, negativa, de um espírito sobre o outro, um encarnado ou desencarnado, certo? Então, o que o doutor Hildebrando está se referindo, na pergunta que o Carlos Lopes, de São Lourenço, Minas Gerais, fez, é se pode haver essa conexão entre a ansiedade e o processo dessa influência espiritual negativa, perniciosa, junto. Então, a isso se designa obsessão. Só porque, às vezes, alguém está assistindo e pode não saber o que é o termo, né? Exato. Então, isso é uma possibilidade. Agora, a gente não pode inferir que todos são. Né? E isso influencia no tratamento? Sim. Agora, sempre lembrando que em qualquer processo obsessivo, seja levando a qualquer transtorno emocional mental, o principal no tratamento é o dever de casa. O que é o dever de casa? A sua transformação comportamental. Que muitas vezes se coloca muita esperança só nos tratamentos, seja medicamento, e qualquer que seja o medicamento, seja natural, homeopático, acupuntura, alopático, os outros tratamentos, e se esquece de fazer o fundamental. Qual é o fundamental? É essa transformação comportamental, que leva tempo e exige esforço, disciplina e perseverança. Mas ela é obrigatória para que exista um resultado de curto, médio e longo prazo. Principalmente de médio e longo prazo também. Bom, aí vocês podem estar perguntando assim, mas o que isso tem a ver com o título da palestra, né? Que é estresse e a questão da espiritualidade. Bom,
Tem se visto hoje, em toda a doença, no tratamento de toda a doença, ou de transtorno, né, que a gente não coloca como uma doença, transtorno emocional, transtorno mental, a importância do tratamento não medicamentoso. Se a gente pudesse dividir aqui na nossa frente o tratamento, a gente colocaria medicamento e o que não é medicamento. Quando eu falo medicamento, eu não estou só me referindo ao tratamento alopático, estou me referindo também à homeopatia, acupuntura, fitoterapia e etc. Mas a gente coloca aqui numa coluna que a gente pode designar como medicamentos. Mas eu não vou me referir a eles. Vou me referir aqui ao que a gente chama de tratamento não medicamentoso. Tratamento não medicamentoso, a gente pode abrir uma outra chave que a gente engloba desde a alimentação, a atividade física, o lazer da pessoa, uma boa higiene do sono, a respirar o ar mais puro possível, que a gente sabe que hoje é complicado por causa da poluição, uma boa ingestão, uma ingestão adequada de água e a questão da espiritualidade. Aí vocês podem perguntar assim, mas o que é exatamente espiritualidade? Porque hoje está se falando um pouco mais, né, bastante mais sobre essa questão da espiritualidade. Abrindo parênteses, o Dr. Hildebrando vai falar no nosso fórum em outubro sobre mediunidade e cura. Então, fazendo um link com essa questão da espiritualidade que ele vai enfocar agora, em outubro, nesse fórum que nós estamos organizando, 1º de outubro, onde o Divaldo Franco virá, teremos 6, 7 expositores, serão abertos espaço para perguntas do público, né? O Dr. Hildebrando será um dos nossos convidados e também estará respondendo perguntas nesse fórum também, né? Os detalhes sobre a inscrição tem lá no site, né? Para quem está... Tem lá no site, né? Mas sim, continua. Bom, na verdade, não existe assim um consenso exatamente do que seja. Alguns designam espiritualidade de uma forma, mas tem colocado aí o binômio espiritualidade e religiosidade. Então, religião é uma coisa, a questão da religiosidade é uma outra coisa. Nem toda pessoa que tem sua religiosidade ou espiritualidade desenvolvida tem uma religião, né? Porque religião a gente designa como algo, como as instituições, as crenças de uma forma geral. A questão da espiritualidade e religiosidade, ela cai sempre no conceito, primeiro, num conceito da confiança num ser superior, que existe, na transcendência que a gente chama, também na confiança em si mesmo e na questão que a gente estava falando ainda há pouco, da sobrevivência após a morte, que é um item que a gente tem que enfatizar como verdade e que cada vez mais isso vai ficar cada vez mais claro, e eu digo que nós estamos próximos, talvez aí nos próximos 20, 30, 50 anos, para cair esse véu dessa questão da sobrevivência após a morte, quando isso vai ficar mais cristalino. Então a questão da espiritualidade, ela envolve sempre uma questão de transcendência da existência de um ser superior, e que aí obrigatoriamente inicia-se a questão da fé, da confiança em si mesmo, a fé em si mesmo, que a gente nunca pode achar que só a espiritualidade ela é que faz tudo. Na verdade, o instrumento somos nós mesmos. É questão de sobrevivência após a morte. O que os estudos têm mostrado é que essa questão de ter fé, de ter confiança num ser superior, de ter confiança no futuro, de ter otimismo, de encarar a vida de uma forma otimista, realmente os estudos têm mostrado que, se pegarmos 2 grupos de pessoas, um com uma espiritualidade desenvolvida e um outro sem essa espiritualidade desenvolvida, esse grupo aqui se mostra que existe tanto uma recuperação da saúde melhor do que esse grupo, e também na manutenção da saúde. Então, dentro daquilo que eu falei,
a boa alimentação, a atividade física e etc., a gente também pode colocar a espiritualidade, desenvolvimento da sua espiritualidade, na recuperação da saúde quando a gente perde, ou na manutenção da saúde também. Há uma pergunta da internet, né? Sim. É da Cida de São Joaquim. Ela diz o seguinte: estou com mais pessoas assistindo. Daí a pergunta: e quando começa a dar esses sintomas que o Carlos definiu, lembra? TAG, mas há uma vontade grande de suicídio, inclusive procurando meios. Isso então é obsessivo? Já se faz uso de medicamentos? Uhum. Não obrigatoriamente eu diria que é obsessivo. Como eu comentei, pode ou não existir o fator intrusivo ou obsessivo, que a gente chama. O impulso suicida nos remete, geralmente, não obrigatoriamente, a um possível diagnóstico de depressão. É comum quem tem já se sabe que os vários transtornos de ansiedade, sejam eles TAG, pânico, fobia, estresse pós-traumático, todos eles são fatores de risco para um episódio de depressão. Então, se não tratar a ansiedade, é um fator de risco. O que é um fator de risco? Então, quem é hipertenso é um fator, não tratado e não trata, é um fator de risco para ter um infarto ou um derrame. Então, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade importante e não trata, é um fator de risco para o episódio de depressão. Então, quando começa a ter ideação suicida, a gente pelo menos pensa, num diagnóstico de um episódio de depressão. Por que a gente pensa? Porque nem toda pessoa que tem ideação suicida, ela obrigatoriamente está com depressão. Pode ser algum transtorno de personalidade que também a faça ter esses impulsos, né, ou autoflagelo ou até mesmo de suicídio, né? Mas com certeza a gente sempre faz pensar pelo menos no episódio de depressão. Tem mais uma questão lá. Antes de ler essa questão, eu quero fazer um relato curioso aqui. Quando eu e a Helena estivemos na Austrália, em Sydney, fazendo palestra, o pessoal da Austrália costuma acompanhar a gente aqui. Né? Nós estávamos no carro vindo do aeroporto para a casa de uma senhora chamada Anna Lidon, que nos hospedou lá em Sydney. Aí ela ligou o rádio e falou: quero mostrar uma coisa para vocês. Aí comecei a ouvir, essa voz eu conheço. Entende? Alguém falando de ansiedade. Ele disse assim: não é o doutor Hildebrand? Sim, claro, estou vendo aqui o DVD gravado de uma palestra do ICEF que nós gravamos. Estava vindo lá na Austrália, lá do aeroporto até. Muito interessante. A internet hoje possibilita isso. Né? A gente está vivendo uma época muito interessante, que os vários tipos de mídia possibilitam, né, a disseminação do conhecimento numa escala nunca antes vista na humanidade. E vocês veem como é interessante, né? Apesar de nós termos cada vez mais instrumentos de comunicação, já existe um paradoxo da comunicação, que apesar de termos cada vez mais instrumentos, muitas pessoas se sentem cada vez mais sozinhas. Tem uma pergunta lá, né? Que papel a religiosidade, espiritualidade tem na adaptação ao estresse? Perfeito. Então, como eu tinha comentado, dentro disso que nós chamamos de tratamento não medicamentoso, a espiritualidade é mais um item na adaptação. Porque o estresse, como eu falei, ele é uma reação do organismo. Ter a sua espiritualidade desenvolvida, a sua religiosidade desenvolvida, tem mostrado que é um fator a mais, dentro dos vários hábitos saudáveis de vida que todos nós devemos ter, na adaptação. Por quê? Porque ela nos ajuda numa série de itens, né? De ter uma visão mais otimista da vida. Por quê? Porque a visão espírita da vida, ela nos dá uma dimensão da sua eternidade. Isso eu gosto de falar isso porque eu acho que isso é uma das coisas mais belas da doutrina. Vocês já imaginaram
o que é a sua consciência, ou o seu espírito, ou a alma, ou o nome que a gente quiser colocar, não ter fim? Vocês já imaginaram isso? Isso nos dá uma dimensão de longevidade tão grande que isso aqui, que a gente está vivendo agora, por mais longevos que nós sejamos, vamos imaginar que a gente vai até 80, 100 anos, que a gente viva 100 anos. Isso não é nada na poeira da eternidade. Então, nos dá uma ideia de futuro. Nos dando ideia de futuro, nos dá otimismo. Porque o materialismo, ao contrário, nos acena com o futuro. O que é o futuro do materialismo? É o nada. Então, nos aniquila a esperança. Nos dá uma dimensão de finitude. Acabou. Existe um ditado que diz que o verdadeiro materialista e ateu, né? Porque o ateu ele não, morreu, acabou, não tem mais nada. Então o verdadeiro ateu materialista, ele prova que ele é ateu materialista no leito de morte. Aí a gente quer ver se ele realmente é materialista. Por quê? Porque ele está vendo o fim muito próximo dele. Aí ele prova, não, realmente, para mim aqui acabou. Ou não, é o pavor, né? Nessa hora, a pessoa pode entrar em pânico. Então, o materialismo, ateísmo, nos acena sem futuro. Enquanto a doutrina espírita nos acena com um futuro venturoso. Por que venturoso? Porque a evolução, todos nós, sem exceção, evoluímos. A evolução perpétua faz parte da vida. Mesmo que a gente não queira. Inclusive, o espírito André Luiz, ele narra que nas colônias espirituais existem espíritos dormindo muitos e muitos anos. Porque eram convictos, ateus, materialistas. Para eles, a morte é bem aqueles casos raros de ter certeza absoluta que vai terminar. Então ele se auto-hipnotiza, ele se auto-condiciona que termina, e quando ele chega no plano espiritual, ele não acorda. Ele acorda, mas leva muito tempo para isso. Então ele fica num sono auto-hipnótico e leva muito tempo para acordar. Anos, às vezes, estagnado, naquelas câmaras, sendo mantido, energizado, até que começa a despertar algum movimento mental nele e que ele possa ter lucidez que a vida continua. Porque para ele criou aquele bloqueio, aquele condicionamento. É um fato muito curioso. É um verdadeiro condicionamento mesmo. Porque a mente faz isso. A gente pode se condicionar dessa forma. Então, porque é uma crença. Então, acreditou naquilo, concretizou aquilo. Mas, voltando ali à pergunta, a espiritualidade no enfrentamento ao estresse, ela contribui porque nos ajuda na adaptação. Por que nos ajuda na adaptação? Porque leva a um otimismo, a esperança, a uma visão esperançosa da vida. Mas não por crença. Isso que eu gosto de enfatizar, não é por crença. Vamos virar essa página de que é que os espíritas estão incutindo uma falsa esperança nas pessoas. Não. Porque isso não é crença. Isso é conhecimento. E eu gosto de enfatizar, pessoal, não acredite no que eu estou falando. Estude, leia. A internet está aí. Os livros estão aí, os fatos estão aí para a gente ler, se inteirar e conhecer. Então a gente já não está numa idade de que a gente teve, eu achei legal que o Dr. Durando falou naquela palestra, vou acreditar nisso. Não, pelo amor de Deus, leiam, estudem. Existe muita literatura, né? Muito fato. Já existem congressos sobre isso daí. Teve, se eu não me engano, no ano passado, teve um congresso internacional de... breve possível, né? Alguma questão?
O que determina o impacto do estresse em cada um? Perfeito. Então, o impacto do estresse. A realidade de que cada um faz. Que cada um aqui percebe a realidade de uma forma. Então, dependendo de como cada um lê os fatores externos que estão incidindo sobre si, isso é que vai fazer com que ele se adapte ou não àqueles diversos fatores que estão incidindo sobre ele. Então, a capacidade de relaxamento já se sabe que ela é fundamental. E muitas vezes a gente acha que, pelo fato de uma série de múltiplas pequenas coisas que a gente tem que resolver no dia a dia. Se a gente não tiver organização, planejamento, a gente se perde e não resolve nada mesmo. Então, a capacidade que a gente tem de relaxar, planejar, organizar, resolvendo um por um, mas tudo aquilo, priorizar, que eu digo, mas tudo essas 10 coisas que eu tenho que fazer hoje, as 10 são importantes. Mas dessas 10 você vai ter que escolher quais são as 3 mais importantes, para resolver aquelas 3 primeiras que são mais importantes. E existem uma série de itens que a gente chama hoje a gente está chamando de gestão do estresse. Né? Então, uma série de pequenos aconselhamentos que a gente pode dar para as pessoas no sentido dessa adaptação. E uma delas é a questão da espiritualidade. E quando a gente fala dessa questão de espiritualidade, a gente está englobando também uma série de outros itens, como, por exemplo, essa visão mais otimista da vida, por a vida ser eterna, né? Não reclamar, né, da vida. Porque a gente reclama muito. Né? Se a gente for pensar bem, a gente é muito bom em reclamar. A gente sempre está reclamando de alguma coisa. Tem aquelas pessoas que são tão boas em reclamar que a gente, fulano, como é que você está? E ele já te faz de muro da lamenta. Às vezes, essa questão da reclamação, rapaz, para de reclamar. Antes de reclamar, a gente tem que agradecer. E como eu sou intensivista, né? Intensivista, como o Ricardo falou, é aquele especialista em UTI. A gente é uma especialidade que a gente lida muito com o paciente crítico ou grave. Às vezes quando eu saio do plantão, vou voltando para casa, tento fazer uma coisa, agradecer pelo fato de estar vivo e ter saúde. Porque a gente vê tanta tragédia, por mais problemas que eu tenha tido naquele dia, ou que esteja atravessando, eu falei, meu Deus, eu não tenho por que reclamar. Porque, primeiro, eu estou vivo e tenho saúde. Né? E tem coisas simples. Tenho uma família, tenho o suficiente para viver, tenho um trabalho. Então, olha, antes de reclamar, tenta agradecer. Só que isso é um exercício que a gente tem que fazer no dia a dia. Porque a gente reclama muito. Reclama de coisas pequenas. E quando eu falo com os meus filhos, passa a agradecer mais e reclamar de menos. Para fazer isso, olha sempre alguém que está pior que você. E a gente vê que tem gente muito pior do que a gente. Aí, nesse exercício essa lembrança que eu faço, eu falei, poxa, meu Deus, acabei de ver um jovem que de repente perdeu as 2 pernas.
Ou que, de repente, o motociclista que ficou paraplégico, o tetraplégico, de uma hora para outra. Que tragédia de uma pessoa, né, viver isso daí. E assim, ó, em segundos que a sua vida mudou repentinamente. Então, antes da gente ter essa postura de reclamar, remoer, a gente tem, ó, agradeça. Porque o fato da gente ter saúde é uma bênção, porque a gente só... A gente vê muito isso em alguns pacientes diabéticos. Ah, para que eu vou fazer dieta? Eu vou morrer mesmo? Mas eu falei, não é morrer, é que tu vai sofrer. Para que tu vai se expor a um sofrimento desnecessariamente? Então hoje a gente vê muito ex-fumante com enfisema já. Chico Anísio é um, né? Chico Anísio falou publicamente que se ele pudesse fazer algo diferente da vida dele, seria uma coisa. Não fumar, porque está enfisematoso. Então, são sofrimentos que a gente pode poupar. Né? Parece que tem uma pergunta. Você lá atrás queria perguntar também, não? Passa o microfonezinho para ela, não sei se tem microfone lá para ela. Tá aqui, ó, pode passar. E também tem depois lá outra questão, né? Tem que ligar, tá? Tem que ligar. Com o pininho que tem. Primeiro que eu acho que essa questão da reclamação é muito da gente se policiar. Porque a gente não percebe. Eu sou uma que eu estou o tempo todo reclamando, mas eu nem percebo. Eu percebo que eu estou reclamando quando eu vejo a minha filha repetindo os meus atos. E ela passa o dia inteiro reclamando de tudo. Daí eu vejo, poxa, se ela está reclamando é um reflexo. Então, eu tenho que melhorar para ela poder melhorar. E falando de crianças, hoje em dia a gente vê muita questão de estresse infantil. Um bebê, uma criança muito estressada. Como que a gente pode fazer para tentar contornar isso? É uma questão de ensinar para a criança a lidar com a situação? Ou isso já está imbuído na criança? A criança já tem essa capacidade de lidar ou não com o estresse? Porque a criança hoje em dia está muito bombardeada também, como nós adultos. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque a minha é muito estressada, ela é muito, sabe, muito... Legal. Tudo é um problema, tudo, sabe? Legal. Então é uma coisa que me preocupa. Como ajudar essa criança, Perfeito. sabe? Exemplo. Então, talvez ela esteja espelhando muito o que você... Porque na infância e adolescência acontece o que a gente chama de alfabetização emocional, e ela introjeta o comportamento. Então, introjetou o comportamento, ela leva isso para... Ah, mas isso não dá para modificar? Dá. Ainda na infância, claro, muitas vezes ela pode ser o espelho do adulto, né? Seja da mãe, do pai, de quem convive com ela. Então, essas pessoas que convivem com ela se modificando, a auxiliam a se modificar também. E claro,
assustador, né, Ricardo? O índice de obesidade infantil. Isso é uma epidemia. Nós já estamos colhendo os frutos dos hábitos que não são saudáveis de alimentação. E claro, né, nós somos bombardeados pela mídia aí, né? Come isso, salgadinho, aquela que é gostoso, né? Todo mundo sabe que é gostoso, mas que não é saudável. Né? Inclusive esse processo de alfabetização emocional, ele começa na própria gestação. Isso, perfeito. Tá? Porque durante a gravidez, a criança ela é impregnada pelo pensamento dos pais. Ainda mais da mãe, porque são 24 horas que está bastante próxima. Então, o papel construtivo da mãe é ainda mais significativo do pai. O pai é um pouquinho menos, né? Só um pouquinho menos. Mas de ambos é muito importante. Então, o que a mãe pensa, o que o pai influencia a mãe, inferniza a vida da mãe ou torna a vida da mãe maravilhosa, né? Tudo isso são fatores extremamente importantes. Então, são 9 meses de receptividade, quase nenhuma reação, onde se impregnam energias, se geram condicionamentos. Então, a gestação é de fundamental importância para isso. Né? Então, é só para lembrar esse detalhe. Parece ter uma questão lá, né? Os espíritos, eles também podem ser estressados? Pode, né? Porque a única diferença entre o ser encarnado e o desencarnado é o corpo físico. A mente, ela permanece, né? Sobrevive. Então a gente não pode cair na ilusão de que quando a gente morre, né? Desencarna, melhor dizendo, que a gente modifica imediatamente a forma de pensar e nem de sentir. Esse é um ledo engano. Então, ou seja, se a pessoa está muito triste, angustiada, muito preocupada, ela vai carregar isso para o outro lado. Então, por isso que é importante a educação mental, de comportamento, porque isso é uma tarefa de vida, isso é eterno, isso não para nunca, seja no plano físico ou no plano extrafísico. Então, respondendo à pergunta, sim, claro, né? Porque a forma da gente pensar, sentir, se comportar, permanece. A única diferença é que a gente não tem mais isso daqui, né? A carne e osso, o corpo físico. Aliás, no outro lado, como a gente já não tem o anteparo físico, o pensamento e as emoções costumam se amplificar, porque a gente já não tem mais o anteparo, amplifica isso daí. Por isso, a importância da gente educar nossos sentimentos, de ter um equilíbrio emocional, de mudar o comportamento, a forma de pensar, mas isso é perpétuo, isso não para nunca. Então, pode. Então, esse adendo que ele deu no final é muito interessante, porque pode amplificar. A tendência é essa. A tendência é, nos espíritos desencarnados, as características psíquicas serem mais expressivas, que ele já traz aqui. Tanto é que um dos sinônimos de corpo espiritual, ou perispírito, então é corpo espiritual, corpo astral, perispírito, psicossoma, na realidade tem 117 sinônimos, tem uma coleção, para quem quiser eu posso mandar para a internet, uma coleção de sinônimos de corpo espiritual. E uma dos sinônimos é corpo emocional. E os tibetanos chamam outro sinônimo de corpo dos desejos. Então, o corpo dos desejos, o corpo emocional, justamente por essa característica que o colega aqui mencionou. Porque onde a sede da emoção é no corpo astral, no perispírito. Então, há uma tendência a exacerbar-se as características. Até o nosso corpo biológico, ele é um freio. De certa forma, ele freia um pouco essa emoção. E lá no mundo espiritual a coisa é muito... A angústia aumenta, a ansiedade aumenta. Então é bom tratar aqui. Pode tratar lá também, mas é um pouco mais complicado. A preferência é tratar aqui. Se a gente pudesse fazer uma analogia entre o ser encarnado e o desencarnado, todo mundo conhece o escafandro, né? O escafandro é aquela roupa que hoje quase nem se usa, né? Aquela bola que bota, a esfera, né? Que bota na cabeça, aquela roupa para o indivíduo mergulhar dentro d'água. Então, dentro d'água, o indivíduo, os movimentos dele são mais lentos,
a coisa é mais pesada? É que a gente está tão habituado que a gente inverte, né? Só que ilude tanto, isso aqui, né? Ilude tanto a gente que a gente inverte. A gente acha que a vida maior é essa. Não é. A vida maior é a outra. A vida maior é a outra, não é essa. Ah, mas você está dizendo que isso aqui não é importante? Não, isso aqui é muito importante. Então, às vezes surge uma pergunta assim, mas vem cá, mas por que a gente tem que encarnar? A gente não poderia evoluir só desencarnado? Não era mais fácil? Né? A gente pode pensar, não era mais fácil daí? Por que a gente tem que encarnar? Porque aqui, que lá, quando a gente desencarna, nós somos atraídos para as zonas ou regiões de similaridade de pensamento. Aqui não. Aqui a gente tem que conviver com pessoas que pensam, às vezes, diametralmente oposto a gente. E isso é um exercício, que a gente conviver com os diferentes. E como é difícil. Né? Como é difícil a gente conviver com os diferentes. Às vezes do teu lado, seja a esposa, seja um filho, o vizinho, o colega de profissão. Isso, no dia a dia, a gente nota isso daí. Como é difícil você conviver com o diferente, com a pessoa que é diversa, que pensa diferente de você. Porque quando a gente desencarna, a gente geralmente convive com os afins. Né? Até porque o corpo perispiritual, ele vai por uma questão de, vamos dizer assim, gravidade, ele fica numa determinada... Ele tem um peso, né? O corpo espiritual ele tem um peso também. Por mais etéreo que ele seja, ele tem um peso também. Então ele vai para uma região dependendo do seu peso específico. E ali você convive, né, com os seus afins. Dizem alguns estudiosos que é em torno de 70 gramas, mas isso é outra história. É uma outra história. Mas ele tem um peso. Ele é alguma coisa, ele não é um nada. Então ele é alguma coisa. Então ele tem um peso também. Né? Uma pergunta lá, passa o microfonezinho para ela, que o pessoal não escuta na internet. Com relação ao estresse, a gente pode considerá-lo como sendo um desequilíbrio, tanto não só fisiológico, como você mencionou, mas também espiritual. E nesse sentido de desequilíbrio, eu posso relacioná-lo como sendo uma baixa de uma vibração, no caso no nível de pensamento, e nesse caso atraindo espíritos desencarnados, no caso da gente estando encarnado, que possam, no caso, agravar esse quadro de estresse? Então, na verdade, o estresse, ele é uma reação, tá? Que se levado de forma crônica, repetida, pode até levar ao adoecimento, mas ele não é uma doença, ele é uma reação normal que todos nós temos. Quando exacerbada, contínua, crônica, pode levar a alguma doença ou algum desequilíbrio que você esteja predisposto. Quando, na verdade, o nome correto, mas isso o popular já ficou estresse, o nome correto disso que você está falando chama-se desestresse, que é a dificuldade ou a incapacidade de adaptação naquela situação ou daquelas situações. Tá? Aí você vem me perguntar, mas a forma como o indivíduo pensa e se adapta influencia? Sim, totalmente. Que é o que a gente chama de percepção, como cada um percebe de uma forma. Então a forma como você encara, lida, o pensamento lida, encara com aquelas várias situações, influencia diretamente nessa reação. E aí, indo mais um pouquinho além do que você perguntou, se isso pode abrir campo, essa forma de pensar, para algum fator obsessivo, com certeza, também pode. Agora, eu gosto de enfatizar que o principal num fenômeno de obsessão não é o obsessor, é você, é o obsediado. Então a gente tem que parar, às vezes, porque as pessoas às vezes colocam muitos pensam, eu vou fazer um tratamento lá no centro espírita que vai me curar. Enquanto a gente tem campo para essa intrusão, o obsessor, só vai trocar. Não é uma boa comparação, mas isso
Se a gente tem lá o lixo e a gente deixa jogado, não joga fora, vem barata. É isso? Aí às vezes a pessoa sai, eu vou deixar o lixo ali, vou só pegar um inseticida, matou a barata. Se não limpar, a barata vem de novo. Então, se você não trabalhar esse campo, que a gente chama, que é a forma de pensar, de se comportar, de sentir, pode fazer um tratamento no centro espírita, sai, mas vem outro. Então, o fundamental no tratamento do transtorno, dessa questão da obsessão, é a transformação do comportamento da pessoa. Porque isso é que tem o efeito, e isso não é só para a obsessão, isso é para tudo. Isso tem um efeito a curto, médio e longo prazo. Mas é que muitas vezes esse dever de casa, como é difícil, a gente tem dificuldade, a gente tem que reconhecer, a gente tem dificuldade, porque a mente, quando você tem uma característica que muda ela, a anterior te vigia. Quando você bobeia, ela te puxa de volta. Isso é assim. Não tem como ser diferente. Então é a pessoa que é glutona, vou fazer uma dieta, aí mudou a dieta, se não mudou o hábito, puxa de volta. É o fumante. Parei de fumar, se não ficar vigilante, puxa de volta. É o indivíduo que é dependente de algo. Então, todo traço de comportamento, ele, para mudar, funciona dessa forma. E essa mudança comportamental, às vezes, ela passa por características que as pessoas não percebem. Por exemplo, sugestões de mudança comportamental. Sai de casa, olha o jardim, mas não passa pelo jardim. Vê o tom do verde mais claro, do verde mais escuro. Se choveu, olha a água. Se está chovendo, olha como é que a gotinha escorre na janela. Agradece, vê a beleza disso, o significado disso. Né? Está chovendo. Como adoecer? Como buscar o problema? Puxa, droga. Para não dizer outra coisa, né? Droga, lavei o carro. Acabei de regar o jardim. Essa chuva tem que sair de guarda-chuva. Que droga. Né? Como adoecer. Agora, como criar condicionamentos saudáveis. Está chovendo. Muito bom para a lavoura. Deve ser ótimo para a plantação. Aumenta o reservatório de água da cidade. Aqui em Florianópolis é Kazan, né? Para quem de fora não sabe. Então, está chovendo. Bom, limpa as ruas. Lava as ruas. Né? Então, são coisas simples. E também saber não só andar ao sol, mas sentir a beleza do sol. Mentalizar a energia do sol que está chegando até nós. Respirar, não só o sol físico, mas o sol extrafísico. Sentir a beleza dessa energia que chega até nós. Olhar o céu azul, respirar o azul, sentir o azul. O azul é paz, é harmonia. A primeira cor que o bebê enxerga é azul. Por quê? Quando a gente olha para o céu, a gente tem a ilusão do que o céu é azul. Não é. É a luz do sol, mas eu capto o azul, porque o azul transmite paz, transmite harmonia. Por isso o bebê, a primeira cor que enxerga é o azul. Então, é respirar esse azul, sentir esse azul, puxar esse azul. Se eu vou na internet e boto www qualquer coisa, entra qualquer coisa. Se eu mentalizo o azul do céu e peço me envolver por esse azul, essa energia chega até mim. Né? Então, são formas simples de mudança comportamental. Porque às vezes as pessoas pensam só no comportamental, no que é moral, imoral, etc. Né? Não é só isso. É aquela vivência de a gente aprender a sorrir, aprender a agradecer, aprender a ver a beleza da vida, chovendo com sol e assim por diante. São coisas simples, né? São coisas simples. Porque a vida é simples, né? A gente é que complica muito. Né? A gente é muito ágil nisso daí. Microfone para ela ali. Oi, eu queria saber sobre o karma. Essa palavra karma, dentro do Espiritismo, existe e, de fato, nós temos um karma a cumprir aqui nessa... Essa pessoa veio com um karma para cumprirmos junto conosco, ou cada um segue o seu destino? Porque às vezes a gente sente assim, uma atração e não sabe por que houve aquela atração com essa pessoa. Então, eu queria saber se isso é
Dentro do Espiritismo existe essa palavra karma ou não? Está ligado lá, captou? Tudo bem? Vamos começar. Na verdade, é que essa palavra karma, ela ficou muito pesada. Então, quando se fala em karma, se fala, geralmente se quer designar como a coisa ruim, né? Não reações boas. Fica uma coisa pesada, né? Que não é modificável. Numa visão assim, a gente não pode ter uma visão conformista. Vou me conformar, esse é meu karma mesmo, vou me acomodar a isso. Na verdade, a lei do karma é a mesma, é a lei de causa e efeito. Mas quando a gente quer dizer que a pessoa está sofrendo efeitos, vamos dizer assim, ruins, a gente tem que, nisso que o Ricardo falou, ter a visão de que esse sofrimento que a pessoa, seja de natureza for, né, seja por um convívio com um companheiro que não ajuda, com um filho que tem algum problema, com alguma questão financeira, que seja, ou às vezes até algo definitivo, então, eu sou cego de nascença, né? Que a gente tem uma visão otimista da vida, até porque nessa questão de eternidade, por maior que seja o teu sofrimento, ele vai terminar também. Porque a gente não pode achar que o sofrimento é algo interminável, ele também termina. E ter a visão de que o sofrimento, ele é algo que vem para desenvolver a sua resiliência. O que é resiliência? A capacidade de, quando temos de sermos submetidos à pressão, a gente se deforma, mas quando ele cessa, e esse cessar pode demorar, a gente volta fortalecido. Então é a visão do problema, seja ele pequeno ou grande, né? É o meu karma, dele ser um grande problema, de uma visão de aprendizado e não de sofrimento, como o coitadinho, a vítima. A questão do karma tem muito dessa questão da vitimização. Eu sou a vítima, eu sou o pobre coitado, isso é meu karma, isso é a pedra no meu sapato que não sai. Não pode ser assim. O espiritismo não tem essa visão. Ao contrário. Inclusive, os espíritos, quando falam nessa questão do karma, eles nos lembram o seguinte, que o comum, o habitual, é se ter esse conceito, como ele colocou, né, que karma é alguma coisa ruim, alguma dificuldade que eu tenho que passar, quando na realidade não é essa. A origem da palavra karma, inclusive com K, que vem do sânscrito, não quer dizer reação nem sofrimento, mas quer dizer ação. Então, karma significa ação, aquela ação que a pessoa tem que fazer, aquele movimento que a pessoa tem que fazer para superar uma dificuldade que está passando. Essa é a origem etimológica da palavra karma. Embora convencionalmente muita gente seja acostumada a meu karma é, hipoteticamente, meu karma não é meu, mas, por exemplo, meu karma é a minha sogra. Por quê? Porque minha sogra é terrível, etc. Não. Então, para nós darmos uma vestidura correta do conceito espírita de karma e até do conceito etimológico, o seu karma é sua sogra, então o seu karma é o que você tem que construir positivamente no sentido de resolver esse relacionamento com a sua sogra. Não é o seu karma sofrer, como ele diz, porque a sua sogra é complicada e você mora com ela, ela manda na sua casa e manda desmanda. Não. O seu karma é aprender a superar isso, se mobilizar em não se vitimizar, achar que tem que passar por aqui. Não, você tem que superar o problema. Então, a visão kármica da doutrina espírita é uma visão dinâmica, e não de estática, de aceitação conformista, mas de atitude positiva, construtiva e saudável. Parece que tem uma questão lá, né? E da Cida de São Joaquim. Doutor Hildebrando, o que o senhor poderia nos passar sobre uma pessoa que quer ser cremada por medo de ver o corpo se deteriorar ou servir de alimentos para inseto? Eu creio ser apego, mas o que diz a doutrina espírita? Essa questão da cremação, eu sempre digo que
o apego, né? O apego é que faz a pessoa sofrer. Se vai ser cremado, se ela vai ficar debaixo da terra, se o apego for muito grande, ser cremada ou ser devorada por verme, que é quando você está... o sofrimento vai ser o mesmo. Então o que tem que ser trabalhado é o desapego. Né? Porque o fato, não vou ser cremado porque eu prefiro ficar debaixo da terra. Mas a decomposição, se o apego é extremo, ela vai presenciar, vai estar ligada, né? Do lado ali. Se for cremada, vai sentir do mesmo jeito. Então o sofrimento ele não vai ser diferente. Então o que tem que trabalhar é o desapego à matéria, no caso ao corpo físico. E o que eu digo, a doutrina ela tem essa capacidade porque nos faz ver além. A doutrina tem essa beleza, ela nos faz ver além, nos faz ver o futuro. Um futuro de esperança, um futuro de otimismo, um futuro de evolução contínua, perpétua. Porque a gente, se olhar para trás, o nosso olhar como história em termos de espírito, ele se perde. A gente não, quando é que será que eu fui criado enquanto espírito? Ele se perde, a gente nem tem, né? Como a gente vê isso hoje. No futuro a gente vai ter o momento lá. Agora, olhando para frente, também se perde. É mais além ainda, porque está em direção ao infinito. Apesar de que nós nunca vamos alcançar, porque o único ser que é infinito é Deus. Nós nunca vamos alcançá-lo, vamos nos aproximar dele cada vez mais. Mas a beleza que eu vejo do Espiritismo é porque ela nos dá essa dimensão da eternidade da vida. Vocês querem algo mais belo do que isso? Mas isso não é só mas isso é muito filosófico, Debrando. Não é filosofia, gente. Isso já é algo que a gente lendo, estudando, realmente existem, é o que eu chamo, não existe comprovação sobrevivente, mas existem indícios muito fortes de sobrevivência após a morte. Aliás, comprovações da existência do espírito é um dos temas do fórum de outubro, e quem vai falar sobre isso é uma senhora da Itália, né? É Regina Zanella, que vai falar exatamente sobre isso, pesquisa em universidades sobre a existência do espírito. Eu também estou curioso para ver, que eu não vi essas experiências. Mas sim, tem mais alguma questão por enquanto aí, não? Talvez para dar uma finalizada, o que podemos fazer para enfrentar o estresse? Que caminhos? Já foi mais ou menos dito, mas de qualquer forma... Só deixar claro que, às vezes, nesse enfrentamento, meus amigos, a gente precisa de remédio também. Então, quando eu dividi aqui o tratamento, 2 colunas, medicamento que não é medicamento, a gente não pode esquecer que, às vezes, a gente precisa de remédio. E quando eu falo medicamento, qualquer medicamento que seja, às vezes a gente precisa, porque a reação emocional, às vezes, é tão gigantesca que nós somos incapazes de lidar com ela. Vocês já viram alguém enfrentar tsunami de frente? Não tem como, né? Chegar a enfrentar tsunami assim de frente, não tem como. Então, às vezes, a reação emocional é como uma tsunami. Ela arrasta a pessoa. Mas isso não isso é inconsciente. Ela não quer ter aquilo, mas aquilo aparece. Então, muitas vezes é necessário o medicamento, qualquer que seja a natureza do medicamento. Então, isso é uma coluna. A outra coluna, que não é uma baguinha, ou não é um xarope, não é um líquido, não é um chá, mas ela é importante. E às vezes o que não é, porque medicamento tem tratamento medicamentoso, na maioria das vezes, quer dizer, em muitas situações, tem início, meio e fim. Mas eu sou diabético. Essa pessoa vai ter que se tratar o resto da vida. Agora, muitas coisas que não são medicamento, tem início e não tem fim. São os hábitos saudáveis de vida, o exercício da sua espiritualidade, a atividade física, o lazer adequado, uma boa higiene do sono, a ingestão adequada de água. São hábitos saudáveis de vida. E a questão da religiosidade, ela está contida em todas nesses itens, nesse caldeirão aí.
Então, não é uma coisa, são várias coisas que a gente deve desenvolver para que a gente possa se adaptar aos vários fatores estressores, porque não vamos nos iludir. Como assim nos iludir? Não vamos achar, puxa vida, eu queria que a vida retornasse àquela cabaninha lá no alto da montanha. Não vai mais voltar dessa forma. Então a gente temos que aprender a nos adaptar, porque o mundo moderno é assim. Vai mudar? Vai mudar. A gente espera e a gente tem que contribuir para isso. Cada um aqui contribuir para um mundo melhor, fazer a sua pequena parte, né? Exercitar o bem, a solidariedade, a fraternidade, contribuindo para um mundo melhor. E que aí, claro, vocês já imaginaram um mundo sem violência? Que maravilha que seria? Se a gente pudesse dormir sem trancar a porta, com a janela aberta, um mundo sem violência. Mas isso, por enquanto, a gente ainda tem que lidar com isso. Até nós vivermos num mundo em que a violência, todos esses fatores não façam mais parte, isso ainda vai demorar. Então a gente tem que aprender a se adaptar. Então todos esses itens nos auxiliam nesse processo de adaptação, que a gente chama de gestão do estresse ou adaptação ao estresse. É a mesma coisa, na verdade. Alguma consideração final? Não, acho que a gente já falei bastante até. Não sei se alguém teria mais alguma pergunta. Nós temos só mais 2 minutinhos, mas pode ser uma pergunta se alguém quiser fazer. Só levantar o dedo e passa o microfone. Quer fazer? Pode falar. Não, eu não. Não. Tá certo. Bom, então nesse caso, nós vamos encerrar nossa reunião. Passou rápido, né? Quarta-feira que vem nós traremos um outro convidado, vamos ver ainda quem seria, né? E nós queremos agradecer a todos pela presença, pelo carinho, pelas energias, o pessoal da internet também, né? Um grande abraço a todos, recebam o nosso carinho e que nesse momento as energias superiores dos nossos amigos espirituais possam nos envolver e que possamos levar aos nossos lares essas flores energéticas que são distribuídas aqui. Pétalas de flores que caem sobre nós, flores que são depositadas nos nossos colos, coloridas, perfumadas, cheias de energia. Agradecendo essas flores e esse carinho da espiritualidade, nós encerramos a nossa reunião. Muita paz a todos.